Boa tarde a todos os polos, boa tarde a todos conectados. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina eletiva Nas Trilhas do Piauí. Aventure-se aqui com o professor Francisco Souza, né? Como vocês sabem, as nossas aulas ocorrem às terças-feiras, né? E às sextas-feiras, né? Dia de quarta-feira tem um outro horário que é com o professor Assis Walter. Lembra ainda do último conteúdo que nós trabalhamos na nossa última aula? Na terça-feira? Nós trabalhamos, né, a parte referente a geoturismo, né? Nós estamos trabalhando essa parte referente ao turismo. E hoje nós vamos dar continuidade, só que entrando mais especificamente na parte do turismo religioso, na parte do turismo de lazer. Então, gente, a nossa aula de hoje vai abordar esses aspectos, né? Ou seja, ainda aspectos turísticos, né? Relacionados ao nosso estado, tá? Nosso estado que tem um grande potencial turístico, né? E que merece ser muito conhecido, principalmente por nós piauienses que moramos aqui, né? Ao invés de nós irmos gastar dinheiro em outras partes do país, né? Vamos gastar aqui, né? O nosso estado é muito rico. Vocês aí que moram na parte sul do estado, né? E não conhecem o litoral, né? Vamos conhecer o nosso litoral, vamos conhecer o nosso delta do Parnaíba. É uma área muito bonita, né? É muito rica, né? Cheia de belezas naturais. Então é um convite aí que eu faço a vocês, né? Ou melhor, uma recomendação que eu faço a vocês, tá? Ao invés de irem para lugares distantes, vamos valorizar o que é nosso. E detalhe, né? Não é bairrismo, é valorizar porque é bonito, tá? Porque é bonito, porque tem muito a oferecer, porque é cheio de riquezas, tá? Muitas informações você vai ganhar com isso, ok? Tranquilo? Deixa eu ver quem é que está presente, né? Nós temos aqui o polo de Bom Princípio do Piauí. Bom Princípio, além de São Francisco do Piauí, São João do Arraial 1, né? São Francisco do Piauí 5 e São João do Arraial 1. Eu estive observando que São Francisco não estava, né, na nossa última terça-feira, né? Eu acho que deve ter sido feriado, né? Lá em São Francisco, feriado municipal, lá, dia de terça-feira foi o quê? Dia 4, dia de São Francisco, né? E aí eu acredito que foi por isso que São Francisco não se conectou na terça-feira passada, né? Dia de São Francisco de Assis, padroeiro da ecologia. Tranquilo? Vamos partir para o nosso slide? Olha só, galerinha, como vocês podem observar no slide inicial, nós temos o quê? Nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, onde você pode verificar o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina Nas Trilhas do Piauí. Aventure-se. O nosso conteúdo de hoje, tipos de turismo, né, religioso, lazer, ecológico e histórico, né, que inclusive nós já chegamos até a ver parte desse conteúdo, né, algumas informações referentes a estas formas de turismo, e hoje nós vamos nos aprofundar. A data de hoje é exatamente 7 de outubro de 2022, dia 7 de outubro de 2022, né? E no nosso slide seguinte, o que é que nós temos? Nós temos aqui o nosso roteiro de aula, né? O nosso itinerário a ser seguido, onde vocês podem observar como conteúdo, como objeto do conhecimento, tipos de turismo, religioso, lazer, ecológico e histórico, né? E com relação a esses tipos de turismo, né, o nosso Piauí, né, ele tem destaque, ele tem potencial para os três, ou melhor, para essas quatro formas, né? Ou seja, o religioso, o de lazer, o ecológico e o histórico, tá? Então, o religioso, aqui nós temos aquela região ali, na microrregião valenciana, nós temos uma cidade lá chamada de Santa Cruz dos Milagres, né? Que é chamada de a Meca Piauiense, né? É uma cidade que tem um grande potencial religioso e que atrai vários turistas, né, no decorrer do ano, tá? É uma cidade que se destaca nesse aspecto, além de Oeiras, né? A Oeiras se destaca não só pelo lado religioso, como também pelo lado histórico, né? Quem nunca ouviu falar na Semana Santa especificamente lá em Oeiras, né? Que atrai uma grande quantidade de turistas, tá?
nós temos o potencial para o turismo ecológico. O turismo ecológico, esse é que nós temos potencial mesmo, né? O nosso estado é muito rico em belezas naturais e também em recursos naturais, né? Potencial para o turismo de lazer, né? O turismo de lazer nós também temos, né, esse potencial, né? Inclusive, em razão do nosso potencial ecológico, em razão das nossas belezas naturais, né, pode ser aproveitado também para se praticar o turismo de lazer, o ecoturismo, tá? Assim também como o nosso potencial histórico que nós temos, né, as nossas riquezas advindas da nossa história, né, nós temos potencial também para essa prática de turismo, né, o turismo histórico ali por Parnaíba, ali pela região de Oeiras, tá? Olha só, quais os objetivos da nossa aula? Os objetivos, né, que nós esperamos aí que vocês adquiram, né, exatamente, né, a partir deste estudo, que vocês saibam conhecer a história e a dinâmica econômica, no caso comércio, agricultura, turismo, né, no caso específico aí de lazer, religioso, histórico, e o ecoturismo, referente ao nosso estado, tá? A nossa aula é uma aula expositiva dialogada, onde nós vamos ter resolução de exercício, né? Normalmente nós temos, ao longo das nossas aulas, resolução de exercício. E no final do conteúdo, né, uma atividade para casa, no final do conteúdo, tá? Então, olha só, no nosso slide seguinte, né, vocês podem observar aí como tópico preservação do patrimônio histórico-cultural, né? E aqui nós temos uma bela imagem, né, um exemplo do nosso patrimônio histórico cultural, que mostra exatamente, né, a nossa primeira igreja aqui do nosso estado, né, a igreja, né, de Nossa Senhora, a igreja de Nossa Senhora da Vitória, né, Nossa Senhora da Vitória, lá em Oeiras, tá? Ela foi na verdade, não é nem que ela tenha sido construída em 1733, ela foi finalizada. Na verdade, ela foi iniciada em 1697, aí foi iniciada em 1697 e finalizada em 1700, né? E 33, né? Lá em Oeiras, né? A nossa primeira igreja. E aí detalhe, né? Esse estudo, né, relacionado à igreja, a igreja, ela é muito importante. Por quê? Porque foi ao redor dessas estruturas, né, que foram surgindo, né, os núcleos de povoamento, que o povoamento, que a população foi aumentando, né, exatamente ao redor dessas estruturas, ou seja, ao redor das igrejas, tá? Então, é por isso que é muito importante o estudo, né? Não é só no sentido religioso, mas no sentido, né, de observar, né, a construção, né, da nossa história, né, a questão da agregação, da composição da população, né, ao redor dessas estruturas. Tranquilo? Então, esta igreja está localizada em Oeiras, né, a igreja de Nossa Senhora da Vitória, e Nossa Senhora da Vitória, inclusive, é a padroeira do nosso estado, tá? É uma igreja bonita, né? Mostrando aí a nossa riqueza cultural, a nossa riqueza em termos de patrimônio histórico, tá? Então, olha só, preservação do patrimônio histórico cultural. Então, o turismo, ele tem um de seus grandes pilares no patrimônio histórico. Sim, o turismo tem como um de seus grandes pilares o patrimônio histórico cultural, né? Afinal de contas, o patrimônio histórico-cultural, galera, termina o quê? Termina atraindo, despertando a atenção de pessoas de outras partes, de outras cidades, tá? Então, veja bem, no caso aí, Oeiras, né, que nós temos lá vários exemplos aí de patrimônio histórico. Não é uma cidade que se destaca exatamente por seu patrimônio histórico-cultural. Então, esse patrimônio histórico-cultural, no caso específico aqui de Oeiras, serve o quê? A sua conservação, né? O seu investimento, melhor dizendo, o investimento em conservação desse patrimônio, deixando
tudo bem conservado, ali arrumadinho, isso termina o quê? Isso serve de atrativo para turistas, pessoas não só de cidades aqui do nosso estado, como de cidades de outros estados, né, de outras partes do Brasil, para conhecer, né, essas estruturas, ou seja, esse patrimônio histórico-cultural que a cidade oferece. Ok? É porque normalmente, eu volto a destacar, normalmente quando se fala em turismo, só se lembra o turismo de recreação. Não é isso, Luana Maria, né? A Luana Maria aí assistindo a nossa aula, além da nossa amiga Andressa, que está nos assistindo pelo YouTube, e os nossos amigos, claro, né? Os nossos queridos amigos que estão nos assistindo aí pelo IPTV, né? Dom Inocêncio 10, São Francisco do Piauí 5 e São João do Arraial 1. Tá? Então, olha só, como eu estava destacando aqui, né? Quando se fala em turismo, só se lembra, o que logo vem à mente é aquele turismo de recreação, de lazer, praia, tá? Mar, ali no litoral, pegando sol. Né? Então, o que vem à mente é exatamente esse tipo de turismo, é o turismo de recreação. Mas existem outras formas de turismo, como nós já destacamos, né? O turismo de saúde, o turismo de negócio, né? o turismo cultural, certo? Então, existem outras formas de turismo, tá? O ecoturismo. Então, olha só, dando continuidade aqui, as relações estabelecidas entre eles, né? Ou seja, entre o turismo e o patrimônio histórico-cultural, as relações estabelecidas entre eles acontecem apesar das possíveis influências indesejadas que o turismo pode causar ao patrimônio. Né? É aquele detalhe, né? O impacto que o turismo pode provocar ao patrimônio histórico-cultural. O patrimônio histórico-cultural, por já ter um certo tempo, é sensível, tá? Requer uma série de cuidados, e aí nós sabemos, né, que com a prática do turista, né, tem pessoas que terminam, né, tendo um comportamento inadequado e podendo o quê? Podendo, né, causar algum dano, né, àquele patrimônio, além da própria movimentação, né, a própria quantidade, né, de pessoas pode causar algum dano àquele patrimônio. Então, olha só, o fato é que existe uma complementaridade. Muita atenção aqui, ó. Existe uma complementaridade entre ambos, ou seja, entre o turismo e entre o patrimônio histórico-cultural, tá? À medida que o patrimônio encontra uma alternativa de sustentabilidade financeira, né? A partir do quê? A partir do turismo. Que, por sua vez, né, no caso do turismo, depende também diretamente, né, desse patrimônio como atrativo. Ou seja, a atividade turística, né, depende desse patrimônio como atrativo. Então, vejam só, existe uma complementaridade entre ambos, à medida que o patrimônio histórico encontra uma alternativa de sustentabilidade financeira com o turismo, ou seja, aquele patrimônio existente naquela cidade termina atraindo inúmeros turistas. Esses turistas, claro que ao chegar nessa cidade que apresenta esse patrimônio, vão o quê? Vão gastar, vão de diversas formas, seja com a hospedagem, seja com o transporte, a alimentação nos restaurantes, tá? A compra de objetos turísticos, né? Tipos daquela área, né? Como que vai desde o chaveirinho até, por exemplo, redes, produtos artesanais, tá? Típicos daquela área, ok? Então, o que atraiu esses turistas para aquela área? Exatamente o patrimônio histórico, né? A presença de, como nós destacamos aí, uma bela igreja como esta que vocês estão vendo, além de outros prédios históricos existentes naquela cidade. Tá? Então isso termina movimentando a economia daquela cidade, daquele município. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida?
Podemos avançar? Então ficou bem claro, né? Esse ponto aqui final, essa parte aí que você vê em amarelo, né? Então o fato é que existe uma complementaridade entre ambos. Ou seja, entre o patrimônio, né, histórico, cultural presente naquela cidade e a atividade turística. À medida que o patrimônio encontra uma alternativa de sustentabilidade financeira, a prefeitura termina arrecadando mais. Né? E aí a Secretaria de Turismo, por meio daquelas divisas que estão entrando, pode investir mais na conservação dessas estruturas, né? Inclusive, pode, dependendo do ganho, né, pode aplicar em outras áreas. Né? Ou seja, quando o turismo é forte, né, as divisas que entram, né, a movimentação econômica que é gerada, os impostos que são arrecadados, pode ser aplicado em outras partes da cidade. Ok? Então, à medida que o patrimônio encontra uma alternativa de sustentabilidade financeira no turismo, que por sua vez também depende diretamente desse patrimônio, depende como? Como atrativo. Ou seja, para atrair pessoas para aquela área. Ok? E aí um detalhe, não é só, é aquela parte de contemplar. Está ali a beleza, né? Então, contemplar, não é apenas a parte do contemplar, é a parte também de ganhar em conhecimento, né, em cultura. Tá? Saber a história daquele lugar. Né? Ou seja, ganhar em conhecimentos históricos. Né? Como também ganhar em conhecimentos geográficos. Né? Ok? Olha só, avançando para o nosso slide seguinte, tá? Como vocês podem observar agora, né, relacionado à preservação do patrimônio histórico-cultural, as pesquisas. Opa, vamos ativar aqui a nossa canetinha. Né? As pesquisas da Organização Mundial do Turismo, né, mostram que os viajantes procuram cada vez mais se envolver com a realidade das localidades visitadas. Né? E a tendência é de que estes turistas, né, prefiram viajar para locais com características culturais preservadas. Né? Características culturais preservadas. Então, é por isso que é importante, né, preservar as riquezas culturais, o patrimônio histórico-cultural existente aí no seu município. Muitas vezes a pessoa, né, o próprio morador não dá valor, mas aquilo ali pode ser uma fonte de arrecadação. Né? Usar como atrativo turístico. Ele que mora lá, tudo bem, ele talvez não dê valor, vê constantemente aquilo, mas para pessoas de outras cidades ou de outro estado, aquilo ali pode ser interessante. Tá? Então é uma forma de se atrair divisas, né, Reco? Tá? No contexto brasileiro, pesquisas realizadas pelo Ministério do Turismo sobre os hábitos de consumo turístico do brasileiro no ano de 2009 aponta a cultura como terceira principal motivação na escolha do destino turístico. Tá? Então, detalhe, né? A motivação na escolha do destino turístico, né? A motivação na escolha do destino turístico não é apenas praia, né? Não é apenas cidades litorâneas, não, viu? Então, observe que tem outras motivações, né? Observe aí que, de acordo com o Ministério do Turismo, né, que observou aí os hábitos de consumo dos turistas no Brasil, no ano de 2009, constatou-se que a cultura é a terceira principal motivação, né, na escolha de um destino turístico. Olha aqui, uma estrutura que faz parte, né, uma área, né, que faz parte do Complexo Cultural Porto das Barcas, né, lá em Parnaíba. Né?
Complexo Cultural Porto das Barcas, lá em Parnaíba. Então você vê aí, né, pelo menos aqui na imagem, esta imagem mostra-se conservado, né, e aí isso termina o quê? Isso termina atraindo turistas, né? Turistas que vão consumir desde a alimentação típica daquela área, como também vão comprar os artesanatos que são desenvolvidos naquela área, né? Produtos que têm a opala, né? Artesanatos ali que tem a opala presente, quadros que são pintados por artistas locais, redes que são produzidas por pessoas da comunidade, né? E aí são vendidas nessas áreas. Tá? Tranquilo? Alguma pergunta? Podemos avançar? Olha aí, passando aqui para o slide seguinte, né? O turismo no Piauí, né? O turismo no nosso estado, tá, gente? Então, olha só, a organização da atividade pública do turismo no estado do Piauí tem início, né, no ano de 1971. Então, essa organização da atividade pública do turismo, essa parte relacionada ao estado, essa parte de organização, né, ela tem início aqui no nosso estado a partir de 1971, com a criação da empresa de turismo do Piauí, né, a chamada Pientu, né? E ela foi criada poucos anos após a criação da Embratur, ou seja, da Empresa Brasileira de Turismo. E aí somente em 2007, galerinha, 36 anos, né, após o advento de formalização aí da Pientu, o governo estadual investe em um novo modelo de gestão. Como assim? Ele criou a Secretaria de Turismo, né, a SETUR. Há exemplo aí de quase todos os estados brasileiros, né? Outros estados brasileiros já tinham criado uma secretaria específica, né, para incentivo, né, para fomentação do turismo. E aí, né, o nosso estado, né, também resolveu criar, né, somente em 2007, 36 anos após o advento da formalização da Pientu, o governo estadual investe em um novo modelo de gestão, criando a SETUR, né, a Secretaria de Turismo, né, seguindo aí o exemplo de vários estados brasileiros, né, que transformaram suas empresas, né, outros estados brasileiros transformaram suas empresas, institutos e fundações em secretarias, né, ou seja, em secretarias de turismo, tá? Mesmo com a criação da SETUR, ou seja, mesmo com a criação da Secretaria de Turismo, o governo manteve a Pientu até 2010, quando ela foi extinta, né? Passando suas competências, aí no caso com a sua extinção, né? No caso com a extinção da Pientu, suas competências, né? Competências relacionadas à promoção e à divulgação da atividade turística passaram para a SETUR, para a Secretaria de Turismo. Ok? E aí, volta a destacar, gente, não é bairrismo, né, não é puxando a sardinha para o nosso lado, né, pura realidade, o nosso estado ele tem muito potencial turístico, né, e não é potencial turístico, né, apenas num campo, né, numa classe de turismo, né. Ou seja, várias formas de turismo, né, o nosso estado tem potencial, né, desde o turismo de recreação, lazer, né, as nossas belas praias, né, no nosso litoral, né, até passando pelo turismo religioso, o ecoturismo, né? O turismo cultural, tá? O turismo de saúde, aqui em Teresina nós temos o turismo de saúde, né? Nós já falamos, né, do polo de saúde existente
no centro da nossa cidade, né, existente aqui em Teresina, lá tem uma grande quantidade, né, atrai uma grande quantidade de pessoas, é bastante movimentado, né, e aí existe uma grande quantidade de pessoas que vão buscar esse serviço de saúde oferecido pelo nosso estado, né, e pessoas não só de cidades, de municípios aqui do nosso estado, mas pessoas de municípios de outros estados, né, como o Maranhão, como o Pará, como o Tocantins, até mesmo algumas do Ceará, que vão buscar esses serviços aqui na nossa capital. Mostrando o quê? Mostrando a qualidade desse serviço oferecido na nossa cidade. Até porque se não fosse bom, se o serviço não fosse de qualidade, não atraía tanta gente assim, né? E detalhe, né? Pessoas de outros estados. Tá? E aí, professor, mas turismo de saúde, sim. Turismo de saúde nem sempre, né? A pessoa ela vai ficar internada ali sem poder sair. Ela vai, realiza lá a sua consulta, seus exames. Durante tudo isso, o que acontece? Ela vai pegar o quê? Transporte. Chega um momento que ela vai o quê? Vai precisar de alimentação. Tá? Bom, não resolveu tudo em um único dia. Ela vai precisar de hospedagem. Dormir, deixar lá sua bagagem. E nesse percurso todo ela vai o quê? Ela vai gastando, né? Ela vai deixando vai deixando divisas, né? Se você imaginar uma única pessoa, é pouco. Não, mas imagine milhares e milhares de pessoas, né, fazendo isso. Vai gerar riqueza para... Tá? Inclusive, não é à toa que muitas pessoas, né, se você observar lá pela área do nosso polo de saúde, aqui em Teresina, muitas pessoas sobrevivem de pensão, que é algo relacionado ao turismo e saúde. De transporte, tem um transportezinho que utiliza lá para locomover essas pessoas, né, que muitas vezes não conhecem a cidade. Tá? E aí dão esse apoio. Restaurantes que tem ali por perto dessas clínicas terminam tendo seu movimento ampliado, né, por meio aí dessas pessoas, né, que estão lá naquela área em busca desses serviços de saúde. Então, resumindo, nosso estado tem muito potencial, né? Além da própria área natural, né? As belezas naturais que nós temos, né? Poderiam ser aproveitadas aí para a prática do ecoturismo. Ok? Olha só, dando continuidade, então vocês viram aí que a Pientur deixou de existir, ela foi a primeira, ela foi uma empresa criada aí pelo governo, né, que tinha esse objetivo de fomentar, né, essa atividade turística em nosso estado, né, de tratar, né, assuntos relativos ao turismo no nosso estado, e aí ela existiu, vigorou durante muito tempo, né? Mais de 30 anos, né? Mais de 35 anos, até que, baseado aí em formas de gestão, modelos de gestão de outros estados, ou seja, outros estados estavam transformando suas empresas, institutos e fundações que lidavam com o turismo, estavam transformando em secretarias, aí o nosso estado também passou o quê? O nosso estado seguiu esse exemplo e transformou aí transformou esta empresa em secretaria, ou melhor, extinguiu essa empresa e criou a secretaria, né? O melhor termo é esse, né? Extinguiu aí, né, essa empresa e criou a Secretaria de Turismo, né? Inclusive, as competências, no caso de promoção e divulgação da atividade turística, que era dela, né? Pientur passou para a Setur, a Secretaria de Turismo. Ok? Ficou claro? Galerinha do Inocêncio, São Francisco do Piauí 5 e São João do Arraial 1. Além dos nossos amigos que estão pelo YouTube. Olha só, avançando aqui para o nosso
próximo slide, né, destacando o turismo em nosso estado, o turismo em nosso querido Piauí, né? Então, a organização estrutural da CETUR caminha, portanto, lado a lado com a organização do turismo estadual, né? Notadamente na implantação aí do novo modelo de interiorização modelo este proposto e executado pelo Ministério do Turismo, né? O Ministério do Turismo, vocês sabem, é órgão da União, né? Do governo federal. Tá? Então, a organização estrutural da CETUR, a CETUR é estadual, Secretaria Estadual de Turismo, caminha, portanto, lado a lado com a organização do turismo estadual, notadamente na implantação do novo modelo de interiorização proposto e executado pelo Ministério do Turismo, né? Ou seja, o programa de regionalização do turismo, né, e suas interfaces. Gestão compartilhada e descentralizada, né, com a criação e estruturação de secretarias municipais de turismo, né, e conselhos municipais, o planejamento e posicionamento de mercado, a qualificação profissional, é muito importante, viu, gente, quando se quer atrair turistas, né, além daquilo que nós falamos lá com relação ao patrimônio, aquilo o quê? A preservação do patrimônio, cuidar bem do patrimônio, para que ele fique bonito, né, e assim possa atrair, tem esse outro lado, né, a questão da qualificação profissional, né, para que as pessoas saibam receber, atender bem o turista. E para que as pessoas também conheçam a sua própria realidade, para assim saber transmitir para o turista, né? Continuando, né? Além da qualificação profissional, a comercialização, o empreendedorismo, né? A captação e promoção de investimentos, a infraestrutura turística, muito importante, tem que ter infraestrutura, né, turística, e o monitoramento constante que possibilita aí intervenções de planejamento, replanejamento e organização do setor. Ok? Então tem que ter uma série de iniciativas, né, vindas, né, oriundas, né, do poder público, para que assim essa atividade, o turismo, seja desenvolvido. E, claro, consequentemente, tenha sucesso, tenha êxito. Ok? No nosso slide seguinte, né? Aí destacando especificamente o turismo em nosso estado, né? O turismo, né? O turismo no Piauí, né? Hoje, né? No caso, o estado está dividido, o nosso estado, né? Está dividido em 7 regiões turísticas, né? E aí, estas sete regiões turísticas, né, são denominadas de... Nós temos a região... Nós temos a região turística Polo Costa do Delta. Região turística Polo Costa do Delta, né? Aí você já imagina logo ali com o litoral, né? Ou seja, você já associa ao litoral. Nós temos o chamado Polo das Águas, é outra região turística que nós temos em nosso estado. Nós temos o Polo Aventura e Mistério, né? Aventura e Mistério. O Polo Teresina. Logo após esses slides, nós vamos conhecer cada um de forma mais pormenorizada, mais detalhada, tá? O que eu quero que vocês entendam no momento é que o Estado, né, para bem melhor desenvolver o turismo, tá? Ele dividiu, foi feita uma divisão em 7 regiões turísticas.
observando o potencial turístico que nós temos, as características turísticas de cada parte do nosso estado. Então foi dividido o quê? Foi estabelecido por parte do estado, por parte do poder público, uma divisão, né, que consiste em 7 regiões turísticas. Como nós estamos observando aqui, a região turística Polo Costa do Delta, o Polo das Águas, o Polo Aventura e Mistério, o Polo Teresina, o Polo Histórico-Cultural, o Polo das Origens e o Polo das Nascentes. Polo das Nascentes. Ok? E aí a imagem que você vê ao lado, né, é só um pequeno exemplo aí das riquezas, né, que nós temos, né? Passando aí desde a parte histórica, né, entrando aí na parte natural. Tranquilo? Lembrando, galerinha, qualquer pergunta, qualquer dúvida, não vou imaginar assim, não, eu estou com vergonha, eu vou colocar minha pergunta, pode parecer boba, os outros vão ficar com gozação. Não pense dessa forma, tá? A sua pergunta, né, não só é importante para você, afinal de contas vai tirar a sua dúvida, como também pode ser importante para outro polo, né, para outros alunos, né, por também representar a dúvida que eles tinham. Tá? Então, qualquer dúvida, coloca aí no chat, nós vamos ter o maior prazer de responder, de tirar. Tá? E aí eu observo que, hora vez outra, eu sinto a ausência de alguns polos. Gente, olha, se for por algum motivo técnico, né, questão de internet, aí no seu município, né, ou a própria questão da eletricidade, né, oscilação de energia, né, pode influenciar, ou algum problema pessoal, eu recomendo a vocês, né, a entrarem, a acessarem o nosso AVA, o nosso ambiente virtual de aprendizagem. Lá você encontra não só as aulas desta disciplina, nas trilhas do Piauí, como você também encontra as aulas das outras disciplinas, né? E lá você tem a oportunidade de rever a aula que você perdeu, lá você tem a oportunidade de ver quantas vezes você quiser uma explicação de um determinado ponto, de um determinado conteúdo que você não entendeu o suficiente. Vai lá, aquele cálculo de física, de matemática, o professor explicou 3 vezes, você não entendeu, nossa, ainda está difícil. Você vai lá e reveja, né, novamente. Tá? E a oportunidade de baixar, né, esses slides, né, que lá vão estar em PDF. Você pode baixar e acessar, né, no momento que não tiver, no momento que não tiver com internet. Aí você pode copiar com mais calma. Tranquilo? Olha só, seguindo o nosso próximo slide, né, depois aí desta recomendação. Agora o destaque, né, especificamente, né, vamos destacar o Polo Costa do Delta, né, o Polo Costa do Delta. Né? Então, olha só, gente. São os nossos polos turísticos aqui do Piauí. Esse Polo Costa do Delta, ele está localizado. Opa! Vamos modificar aqui para a caneta. Pronto, esse vermelho intenso ficou muito grosseiro, né? Então vamos colocar aqui a nossa caneta. E aí, com relação ao Polo Costa do Delta, ele está localizado no litoral do Piauí. Né? Localizado no litoral do Piauí. O Polo Costa do Delta abriga a cidade de Parnaíba, considerada destino indutor por possuir maior estrutura, né? Parnaíba é uma cidade com mais de 150 mil pessoas, né? E aí é uma cidade que apresenta uma infraestrutura lá
boa, razoável, tá? E aí Parnaíba é considerado o destino indutor por possuir maior estrutura e capacidade empresarial relacionada ao turismo, tá? Além disso, é destacada pelo seu principal atrativo, né? Principal atrativo, né? Que é exatamente o delta, né? Vamos colocar aqui com uma cor mais suave, né? Pronto, o amarelinho aqui, né? Uma cor mais suave, aquele vermelho ali estava muito intenso. Então, ela é caracterizada exatamente pelo seu principal atrativo, né? Que é o delta do Parnaíba, né? O delta do Parnaíba, que vem recebendo aí incentivo, divulgação e, consequentemente, visibilidade, né, nacional, né? O que já está refletindo no aumento, o que já vem se refletindo aí no aumento do seu fluxo turístico, né? Especialmente por causa da chamada Rota das Emoções, né? A Rota das Emoções, né? Criada aí pelo SEBRAE e por meio aí do Ministério do Turismo, né? Ela é um destino ali que inclui não só o Delta, né? Mas inclui também o Parque Nacional de Jericoacoara, no Ceará, e os Lençóis Maranhenses, né? No Maranhão. Então, esse espaço aí nós chamamos de Rota das Emoções, né? Então, de oeste para leste, parte ali do Maranhão, parte ali referente aos Lençóis Maranhenses, passa pelo Delta, cada parte mais bonita do que a outra. Não dá nem para eleger qual a mais bonita, né? Dá empate. Mas passando ali pelos Lençóis Maranhenses, né? Aí tem o Delta, aqui no nosso Piauí, Delta do Parnaíba, chegando até o Parque Nacional de Jericoacoara. Essa é a chamada Rota das Emoções. Tá? Além disso, recebe fluxos, né, provenientes do Piauí e estados vizinhos, né, motivados pelas praias, né? Ou seja, essa área aí ela recebe fluxos, né, fluxos provenientes, né? Pessoas aqui mesmo no nosso estado e de estados vizinhos, motivados também pelas praias, né? Com relação ao Delta, né? O Delta ele tem uma área de cerca de 2.700 km², 2.700 km², e ele tem um detalhe que a maior parte do Delta, né, ou seja, cerca de 65% do Delta, está localizado no Maranhão. E 35% no Piauí. Mas 35% muito bonito, viu, gente? E aí, Delta por quê? É porque é o seguinte, com relação a rios, com relação à foz dos rios, os rios eles podem ter sua foz no estilo estuário, tá? Vamos fazer aqui um simples, um rabisco aqui na parte superior. Olha, aqui está o rio. Aqui está o rio. Aí ele vai seguindo, chega aqui no oceano. E no oceano. Então ele pode ter sua foz no estilo estuário. Estuário, né? Ou seja, suas águas são lançadas diretamente ali no rio, ou melhor, no mar, no oceano. Mas o rio, ele também pode ter sua foz. Estão observando? Essa é a foz estuário. Tá? Ou seja, o canal do rio lança suas águas diretamente no oceano sem ter divisão nenhuma. No único canal. Mas também pode ter o quê? Pode ter a foz do tipo delta, né? E aí, que foz é essa, professor? A foz do tipo delta, ela se caracteriza desta forma.
Olha só. Aqui está o rio. Quando ele se aproxima do mar, o que que acontece? Ele se divide em braços, ramificações. No caso aqui do nosso estado, nós temos 5 braços. Tá? Então ele se divide para assim chegar ao oceano. Tá? Aqui no caso nós temos 5 principais ramificações, né? Canárias, Caju, Tutóia, Carrapato ou Melancieira e Igaraçu. Né? Aqui fica do lado piauiense é exatamente Igaraçu. Inclusive, o Porto das Barcas, né, fica do lado ali, né? O rio Igaraçu, do ladinho ali do Porto das Barcas. Tá? Então, o que que acontece? O nosso Parnaíba, quando se aproxima do oceano, ele se divide, né, em algumas ramificações, e aí o tipo de foz do nosso rio Parnaíba é um tipo de foz chamada de delta. Delta por quê? Porque se assemelha a uma letra grega. Ó, tá vendo essa letra? Isso aqui é uma letra grega, né? Chamada de delta, né? Só que no caso é um delta invertido, né? Esse triângulozinho aí é uma letra grega chamada de delta, né? Só que no caso o tipo de foz, né, que nós falamos delta, mas seria um delta invertido. Tá? E aí, como nós já destacamos, o rio, ele ao se aproximar do oceano, ele apresenta essas ramificações, né? No caso aqui do nosso Parnaíba, nós já destacamos, né, essas 5 ramificações principais. Né? Nós temos o Igaraçu, que é do lado piauiense, e as outras 4 do lado maranhense. Né? Caju, Tutóia, Melancieira ou Carrapato e Canárias, né? É o lado maranhense. Ok? E aí, né, criar essas ramificações, né? Ali existe, na área do delta, uma quantidade enorme de ilhas, né? Estima-se cerca de 80 ilhas, né, que existem naquela área. É muito bonito mesmo, né? Você que mora aí na parte sul do nosso estado, né, que não conhece, a galerinha de Cajueiro da Praia com certeza deve conhecer. Mas a galerinha aí que mora, por exemplo, em São Francisco do Piauí, né, Dom Inocêncio, São João do Arraial, talvez não conheça, né, pela distância. Então, um dia que vocês quiserem fazer turismo, tiver um dinheirinho extra, né, façam aqui mesmo dentro do nosso estado. Nosso estado tem muitas belezas a serem conhecidas. Né? O exemplo aí está o delta. Né? Tranquilo? A rota das emoções, como nós estamos destacando, né? Aí dá um pulinho ali na área dos Lençóis Maranhenses, na área do delta, na área do Parque Nacional Jericoacoara. Né? Vamos continuar. Olha só, gente. A cidade de Luiz Correia e Cajueiro da Praia, né? A cidade de Luiz Correia, né, e Cajueiro da Praia apresentam razoável estrutura turística, né, para absorver esta demanda, né, esta procura, né, por parte dos turistas. Porém, demonstram típica saturação, né, saturação em que período? Em período de alta temporada, né? Período de férias, que aí muita gente se direciona, né? Se desloca para lá. Aí as cidades, né? A estrutura das cidades ficam saturadas, né? Ou seja, ficam cheias, lotadas, né? Que estrutura? Os hotéis, né? Bares, restaurantes, tá? Devido ao quê? Exatamente por ser um período de alta temporada, né? Período de férias, né? Ou um feriado prolongado, tá? Surgem outras opções de turismo, né? Como o ecoturismo e o kitesurf. Também aqui no Polo Costa do Delta, viu, gente? Surgem outras opções de turismo, como o ecoturismo, né? E o kitesurf, né? Nossos amigos aqui praticam kitesurf, né?
bem divertido, né? E aí, detalhe, não precisa ser profissional não, viu, gente? É no sentido mesmo de recreação, tá? Então, olha só, surgem outras opções de turismo, como o ecoturismo e o kitesurf, que merecem atenção, né, pelo seu grande potencial de atração de fluxo turístico com perfil especializado, tá? Sim, especializado, claro, tem aqueles profissionais, né, os esportistas mesmo, aqueles que praticam, né, mas também aquele que se sente atraído, né? Nossa, kitesurf legal, nunca fiz isso, né? Eu queria praticar um pouquinho, né? Acredito que lá deve ter instrutores que, para esses iniciantes, né, eles devem oferecer ali o auxílio, tá? Ou seja, não é apenas no sentido competitivo que nós estamos colocando aqui, não, viu, gente? No nosso slide seguinte, né, ainda sobre o polo turístico Costa do Delta, ou melhor, nosso polo turístico aqui, referente ao nosso litoral, desse polo fazem parte, agora nós vamos saber quais os municípios que integram o polo turístico, né, Costa do Delta. Então, os polos que integram este polo, esta região turística, nosso estado, exatamente, olha só, Buriti dos Lopes, Cajueiro da Praia, né? Cajueiro da Praia, que está até conectado ali, né? O Cajueiro da Praia 3. Então, Cajueiro da Praia e Buriti dos Lopes fazem parte aí do polo Costa do Delta. Além de Ilha Grande, né? Luiz Correia e Parnaíba. Então, esses são os polos, ou melhor, estes são os municípios que fazem parte aí do chamado polo Costa do Delta, tá? E aí abaixo você vê um pouquinho aí das belezas que existem lá nessa área, né? Nesta área aí representada, nesta região representada, nesta região turística, polo Costa do Delta. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Podemos avançar? Olha só, no nosso slide seguinte, agora o nosso foco, né? Saímos ali do polo Costa do Delta, né? Saímos do litoral, e agora o polo turístico do nosso estado em destaque é exatamente o polo histórico-cultural, né? E vamos já conhecer quais municípios fazem parte deste polo histórico-cultural. Então, olha só, gente, esse polo histórico-cultural é formado por 21 municípios, né? Numericamente é bem maior do que o polo Costa do Delta, né? Em termos de quantidade de municípios. Então, esse polo é formado por 21 municípios, localizados na região centro-sul do estado. E aí, veja bem, a cidade de Oeiras ganha destaque nessa região, tá? Pelo seu rico patrimônio histórico, tá? Oeiras, nossa primeira capital, né? Então, a cidade de Oeiras ganha destaque nessa região pelo seu rico patrimônio histórico-cultural, né? Pelo fato da mesma ter sido a primeira capital do nosso estado. E aí, em muitas cidades dessa região, como Floriano e ainda Oeiras, o turismo religioso, né, se destaca, tá? E a religiosidade é muito presente na população destes dois municípios, né? Em especial, tá? Em especial no período da Semana Santa, tá? São dois destinos bastante procurados, né? No período da Semana Santa, exatamente em decorrência, né, dessas características, né? Apresentam um turismo religioso forte, né? Já que são áreas em que a religiosidade é forte, a população, né, se destaca aí por esta religiosidade. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta?
No nosso slide seguinte, olha só. Polo, ainda com relação ao polo histórico-cultural, tá? Ainda com relação ao polo histórico-cultural, nós vamos destacar agora exatamente os municípios, né, que fazem parte desse polo histórico-cultural. Então, olha só, os municípios, né, que fazem parte desse polo são exatamente, como nós destacamos, são 21, né? É bem mais numeroso do que o primeiro que nós estudamos, né? O polo Costa do Delta. Então, aqui nós temos Amarante, Arraial, Barra da Alcântara, Cajazeiras do Piauí, Dom Expedito Lopes, Floriano, né? Francisco Aires, Guadalupe, Ipiranga do Piauí, tá? Ipiranga do Piauí, Jerumênia, Nazaré do Piauí, Novo Oriente do Piauí, Oeiras, né? Picos, Santa Rosa do Piauí, Santana do Piauí, São João da Varjota, Tanque do Piauí, Valença, né? Valença, uma das cidades mais velhas aqui do nosso estado, né? Valença do Piauí, e finalizando aqui com Várzea Grande. Então, estes são os municípios, né, que fazem parte aí do polo histórico-cultural. Galerinha, pelo que eu estou observando aqui, o nosso tempo expirou, né, mas nós vamos dar continuidade na próxima aula, tá? Então, na próxima aula, nós vamos dar continuidade a este estudo e vocês vão passar a conhecer, né, saber mais informações sobre os demais polos. Tranquilo? Pois por hoje é só. Eu desejo para vocês aí um bom fim de semana e até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus, galera. Tchau, tchau. Até a próxima.